O tão aguardado combate entre Anderson Silva, só que nas regras do boxe, contra qualquer outro adversário, já estava sendo um sofrimento para os fãs do Spider. Só que quando se fala em Jake Paul versus qualquer outro lutador, as pessoas criticavam dizendo que ele não enfrentava atletas de alto nível. Só que desta vez ele vai lutar contra Anderson Spider Silva e vamos ver tudo aqui neste vídeo. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu vou pegar meu celular aqui, vou apertar no like nesse vídeo aqui, porque Jake Paul realmente, como dizem alguns, criou coragem suficiente para enfrentar uma estrela, uma lenda das artes marciais e que sabe boxear, Anderson Spider Silva. Não se esqueça de clicar nesse sininho aqui na opção todos aqui em cima para receber as notificações aqui do nosso canal, vídeos todos os dias. Vamos para essa matéria, tem muita coisa para conversar e vamos analisar a técnica dos dois lutadores e como que se encaixa isso dentro do ringue. Bom, vamos lá, eu vou trazer literalmente combates específicos, tanto do Jake Paul quanto do Anderson Silva, e a gente vai fazer uma comparação, tá, em relação à técnica dos dois. Eu quero colocar o Julio César Chávez Jr. na altura da sua carreira, não como experiência em relação ao Jake Paul, tá? Não tem nada a ver. Tem 10 vezes o número de lutas do que o Jake Paul. Eu quero colocar a altura da carreira do Julio César Chávez Jr. com a juventude aí, a jovialidade, velocidade e poder de nocaute aí do Jake Paul como ser humano. Vamos esquecer toda a carreira. Tem muita semelhança em relação à maneira com a qual o Julio César Chávez Jr. lutou contra o Spider nessa luta, com o que o Jake Paul vai fazer contra o Anderson Silva quando eles se enfrentarem. Então eu gostaria que vocês visualizassem aí o Julio César Chávez Jr. como se fosse o Jake Paul e o Spider, obviamente, sendo ele. Esse cruzado potente do Julio César Chávez e combinações de 2, 3 golpes e depois evadindo para trás e para os lados é uma coisa que o Jake Paul já sabe fazer. A guarda, existem alguns tipos de guarda. Estilo do Floyd Mayweather, que tem o shoulder roll, que é colocando aí a primeira defesa com o ombro e girando o tronco para os golpes não entrarem. Isso não é o que vai acontecer, mas vai acontecer aquela guarda estilo mexicana, que é levantando as duas mãos, colocando no rosto e fazendo um escudo. O Julio César Chávez Jr. tem semelhança na guarda do Jake Paul. Obviamente, essas brincadeiras que o Spider está fazendo com o Julio César Chávez, ele vai ter, assim, além da criatividade, a segurança para fazer com o Jake Paul, um lutador muito menos experiente do que o Julio César Chávez Jr. Mas de fato não é isso que eu quero colocar dentro dessa análise de luta. Eu quero que vocês vejam sem fanatismo, sem aquela parada de dizer que um lutador ele para sempre será imbatível, assim como nós vimos o Evander Holyfield já com uma idade avançada perder para o Vitor Belfort. Caio, tu tá comparando o Vitor Belfort com o Jake Paul? Não estou. Tá comparando o Anderson Silva contra o Holyfield? Com o Holyfield? Não, não estou também, porque o Holyfield no boxe sempre foi muito melhor do que o Anderson Silva e não tem comparação. A gente estava pegando aí um Holyfield de 50 e tantos anos, né? Um senhor, um avô. Então não é a mesma coisa. Só que a gente tem aí o Anderson Silva já com uma idade avançada, que ele tem 47 anos. 47 anos. E a gente vai colocar ele aí contra um garoto de 25 anos. Eu acredito que ele tem... Assim, o cara tem 1,85 de altura, um cara pesado, tem 1,93 de envergadura. Isso falando sobre o Jake Paul. O Spider tem a mesma, aí 1,88 de altura, 1,98 de envergadura. Então eles não são tão diferentes em relação a tamanho. Só que eles têm, um tem 25 e o outro tem 47 anos. São quase o dobro de diferença de idade. Isso só se fala em relação a explosão e reflexos. Tá? A técnica, eu não digo que tu perde a técnica ao longo do tempo. Eu acho que o que tu menos perde é a técnica. Mas a velocidade, a explosão, a gente perde. Então a gente pode enxergar que o Anderson Silva fez uma guerra aí contra o Julio César Chávez Jr., mas de fato ele não colocou tanta... Ele não deu tanto perigo pro Julio César Chávez Jr., ele ganhou por pontos, certo? Ele defendeu bem, ele é um cara que é muito bom.
O Spider, ele tem um boxe nato, ele sempre soube boxear. Então tem muitos lutadores que lutaram MMA, foram muito bem sucedidos, que não sabem boxear. Muitos, inclusive, que foram até campeões aí, não vou nomeá-los e tal, mas o Spider é um cara que tem a veia do striking, do Muay Thai, e a esquiva, a maneira com a qual ele coloca o corpo do boxe, ele seria um boxeador de altíssimo nível. Agora a gente tá pegando um garoto que as pessoas cismam em dizer que ele é apenas aí um youtuber, apenas um youtuber, blá 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 blá. O cara tem os melhores treinadores do mundo, é multimilionário, tem tempo pra fazer o que ele quiser e deve estar dedicando aí, com certeza hoje em dia, dedicando mais tempo na preparação física e no aprendizado do boxe do que o próprio Anderson Silva. Inclusive isso é uma matemática meio fácil de dizer, porque um cara de 47 anos precisa dedicar o seu treino com inteligência. Ele precisa entender o tempo que ele faz cada sessão de treino, não precisa ficar fazendo sparrings muito pesados, porque já tem todo o know-how, toda a experiência. Então assim, o que eu quero falar pra vocês é que tem alguém que está do lado esquerdo que é uma lenda, então a gente pode colocar o Holyfield como exemplo, só que estava descendo a ladeira. Ele não está subindo aos 47 anos. Ele está, talvez, mantendo mais do que a maioria de lutadores. Ele está acima da média. Isso não dá para se negar. A única coisa que eu quero colocar nesse vídeo são detalhes agora, falando sobre a técnica do garoto Jake. Por exemplo, sair para trás enquanto o adversário caminha para frente e jogar golpes olhando e conseguindo conectar, digamos que protegendo de uma maneira segura. Teve um ou dois golpes que ele levou até hoje aí dentro do circuito de boxe, que foi contra o Tyron Woodley, que a gente vai acabar vendo daqui a pouquinho. E um detalhe que se mostra entre todos os adversários que ele pegou é que a mão direita, esse overhand ou barra cruzado que ele carrega bastante, se pega, danifica. Então a gente tem um cara que não tem a mesma técnica que o Spider, que não tem o mesmo reflexo que o Spider, mas ele trabalha com muito tempo para poder treinar, muito dinheiro para poder fazer todo tipo de treinamento que ele precisa. E nós tivemos caras que têm a mão dura, que já conectaram no queixo do Jake Paul. Por exemplo, o Tyron Woodley, que não estava aposentado e que botou boas mãos assim dentro da guarda do Jake Paul, acertou o queixo, acertou o rosto, o Jake Paul caiu, enfim. E também quando... Isso é a primeira luta, tá? Quando o Jake Paul estava pior do que na segunda, mas aqui eu quero mostrar por causa de alguns detalhes. Essas entradas do Jake Paul, o ímpeto dele estava um pouco melhor do que o Julio César Chaves Jr. Então, o que eu quero colocar aqui é que a porcentagem de pessoas que acreditam que o Spider vai passar o carro, pra mim não condiz com uma aposta mais justa. Eu diria que o Spider vence por pontos. Pela movimentação, por conectar sequência de golpes, por conseguir defender a maioria dos golpes do Jake Paul na guarda. O único problema seria que eu não visualizo o Anderson Silva largando um power punch e nocauteando o Jake Paul. Eu acho que a possibilidade existe, mas isso deveria rolar talvez nos primeiros 2, 3 rounds. Então a gente vai lidar com a experiência do Spider, que é 8 milhões de vezes mais do que o Jake Paul, com um garoto jovem, muito louco e que vai partir para a porrada. Então a gente tem duas opções aqui. A surpresa do golpe conectado limpo do Jake Paul no Spider Silva, ou uma vitória do Spider. Cara, eu vou chutar que o Spider vai vencer por pontos. Por quê? Primeiro, ele vai querer dar o show dele. Se ele conectar os primeiros golpes da luta, o Jake vai ficar mais acuado e o Spider vai se soltar e vai acabar dando um show pra galera. Vai acabar jogando volume, vai acabar jogando uma sequência de golpes mais longa. Só que ele vai fazer algo parecido com o que ele fez, talvez, com o Bruno Caveira, ou o que ele fez com o Júlio César Chaves Jr., que é jogar ali durante os 8 rounds e conseguir mostrar serviço em todas as áreas dentro do ringue, de costas na corda,
esquivando com as mãos talvez ali nas cordas, igual o Muhammad Ali fez, né, no seu auge da carreira, mostrando que ele teria uma vantagem absurda na parte técnica em cima do Jake Paul. Não vejo o Spider com a raiva suficiente para chegar, largar, jogar boxe no inside com o Jake Paul, vendo o que vai dar, tentar nocautear. Primeiro, pela faixa etária. Segundo, porque não seria uma estratégia muito boa de ser traçada. Imagina se ele não nocauteia nos primeiros 3 rounds e cansa um pouco. Como seria o cenário? Então eu vejo o Spider vencendo por pontos essa luta, que vai acontecer em outubro. Em breve, mais informações aqui para vocês na CFX. Inscreva-se.